Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Feliz Ano Novo! Chegamos à nossa primeira palavra de vida do ano. Que esse ano seja diferente, muito melhor. Vamos iniciar adorando o Senhor com um cântico. Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Santo Deus, graças te damos, Senhor, por mais este ano que tu preparaste para cada um de nós. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nos fortalecendo para que esse ano, no que depender de nós, possa ser diferente, possa ser melhor. Abençoa nossa casa, nossa família e a nossa igreja. E vem falar hoje ao nosso coração através desta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Josué. Josué, no capítulo 1, vamos ler o verso 6. Josué, capítulo 1, verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na nossa última mensagem do ano passado, nós refletimos em um texto bíblico que foi em Josué, no capítulo 1, o mesmo capítulo que lemos, mas nós refletimos acerca dos versos de 1 ao 9. E ali falávamos algumas coisas que o Senhor dizia a Josué depois da morte de Moisés, porque Josué iria continuar conduzindo aquele povo que Deus tirou do cativeiro egípcio, dos 400 anos de escravidão lá no Egito, e que prometera levar a uma terra muito boa. E esse povo viveria livre, adorando o Senhor. E Deus, depois de um tempo, ele fala com Josué,
logo após a morte de Moisés, dizendo que Josué daria continuidade àquele trabalho que havia sido iniciado por Moisés, que era conduzir o povo pelo deserto até chegar à terra prometida. E Deus, falando a Josué, dá a ele ali algumas orientações. E foram essas orientações que nós refletimos no último culto do ano passado. E essas orientações diziam: primeiro, seja forte; segundo, não se desvie do caminho correto; e terceiro, fale da palavra de Deus a todos que você encontrar. Então essas 3 orientações Deus deu a Moisés, porque ele estaria iniciando ali um novo trabalho na vida dele. Ele agora não seria mais assistente de Moisés, mas sim ele seria o responsável por conduzir aquele povo. E Deus falou com ele, disse que a promessa que havia feito a Moisés continua valendo, e agora será através dele que Deus concretizará, realizará o plano dele na vida de todo aquele povo que ele libertou. Bem, este texto é um texto muito importante para todos nós, e por isso nós resolvemos aqui falar um pouco mais sobre estes pontos, essas três orientações que Deus deu a Josué. Hoje eu queria me aprofundar um pouco mais na primeira orientação, que foi para que Josué fosse forte e corajoso. O que seria essa orientação a Josué para que ele fosse forte? Será que apenas fisicamente? Eu creio que não. Claro que para que houvesse toda aquela trajetória no deserto, aquelas pessoas tiveram que ter força física, porque nós sabemos das adversidades que encontramos no deserto, além de animais selvagens, muito perigo, muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Mas não era de força física que Deus estava falando a Josué. Deus falava a Josué para que ele fosse forte na fé, para que ele tivesse fé, ele acreditasse que aquilo que Deus prometera iria se cumprir na vida dele e de todo aquele povo, independente das circunstâncias que fossem vivenciadas durante aquele período. Muitos de nós, minha querida e meu querido, tivemos vivenciado experiências duras neste ano passado. E possivelmente ainda iniciamos um novo ano com muitas dificuldades e muitos obstáculos diante de nós. Mas a promessa de Deus ainda está valendo na minha e na sua vida. E creia, Deus tem sim uma promessa e um plano maravilhoso na sua vida. Deus não se alegra no sofrimento de ninguém. Muito pelo contrário, Deus quer que sejamos verdadeiramente felizes, que sejamos verdadeiramente satisfeitos. Deus nos ama incondicionalmente. Ele diz na sua palavra que mesmo se uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, ele jamais se esquecerá. Então Deus não esquece nem de mim nem de você. A promessa que ele fez, mesmo que nós não saibamos claramente qual foi a promessa, mas aí sim é que precisamos ser fortes, fortes na fé, crermos que Deus é o mesmo, que nos ama e que quer o melhor para nós. Creia que se as coisas estão indo ruins, que se as adversidades estão diante de você, é porque o plano de Deus ainda não foi concluído. Mas Deus vai concluir este plano, este projeto na tua vida, e tudo isso faz parte de um aprendizado, de uma preparação para que Deus possa, por fim, te abençoar imensamente. Creia nisso. Então, Deus falou a Josué sobre ser forte, e vimos que é forte na fé. A palavra de Deus nos fala sobre fé. Lá no livro de Hebreus, ele diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós acreditarmos naquilo que nós vemos, isso não é fé. É por isso que nós não devemos esperar ver a glória de Deus para avançar. Nós precisamos avançar em fé para aí sim vermos a glória de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos que amamos. Bem, a Bíblia também nos fala que sem fé
é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, diz assim a Bíblia, também no livro de Hebreus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Busque o Senhor em todo o tempo. Bem, nós, como já vimos, ser forte é ter fé. Há uma história de um alpinista que era muito experiente e resolve fazer uma escalada em uma das montanhas mais altas do mundo. Um lugar muito frio, de muita neve, muito gelo e um pico muito alto. E ele vai com todos os seus equipamentos, ele que era uma pessoa muito experiente, começa a escalar. De repente, durante a sua escalada, surge uma grande tempestade, porque essas tempestades muitas vezes vêm de forma imprevisível, de repente elas aparecem e de repente apareceu essa tempestade naquele lugar. Aquele homem que estava com todo o equipamento de segurança começa a pedir socorro às equipes de resgate, manda o seu pedido de socorro e ali fica tentando descer da montanha aquela parte que já havia sido escalada. E ele vai tentando descer, mas não dá tempo, chega a noite e ele não consegue descer completamente. E ele ali só resta orar a Deus. Aquele homem acreditava em Deus e começa a clamar ao Senhor, começa a orar, pedindo a Deus que o salve, que não permita que ele morra naquele dia. À noite, o frio se intensifica, aquele homem continua clamando e de repente, tudo escuro, uma escuridão que não dava para ver um palmo à frente do seu nariz. Ele, em suas orações, escuta uma voz. E a voz dizia para que ele cortasse a corda e saltasse. E ele procura quem foi que disse aquilo, não consegue enxergar nada, tudo escuro, e continua a orar. E ele ora intensamente e, novamente, ele escuta a voz dizendo: corta a corda e salta. Aquele homem, apesar de acreditar em Deus, apesar de estar clamando ao Senhor por uma solução, ele não seria tolo, com toda a sua experiência, de cortar a sua corda e saltar. Aquilo para ele poderia ser o salto para a morte. E ele ali permanece, pois não tinha condições mais de descer, fica ali parado, esperando as equipes de resgate durante a noite. Mas durante essa noite o frio se intensifica muito e aquele homem, não resistindo, morre. No outro dia pela manhã, as equipes de resgate, quando o encontram, percebem aquele homem ali morto, congelado, pendurado naquela corda a apenas meio metro do chão. Muitas vezes nós estamos assim, minhas irmãs e meus irmãos. Nós, por não sabermos o que nos espera o amanhã, porque nós não conhecemos realmente, nós temos medo. E mesmo acreditando em Deus e mesmo clamando ao Senhor, nós hesitamos em avançar, em continuar. Mas Deus está falando conosco em todo o tempo. Quem sabe está falando com você através desta mensagem, para que você corte a corda e pule e salte. Pode ser que você esteja a apenas meio metro do solo. Pode ser que à sua frente esteja a saída para o teu problema e nós, como temos uma visão limitada, não estamos enxergando. Precisamos ter fé. Precisamos acreditar que o que Deus quer e tem para mim e para você é o melhor. Deus quer nos salvar. As tempestades, assim como chegou para aquele alpinista, de repente, podem chegar a qualquer um de nós, a qualquer momento. Tempestades menos intensas e algumas até mais intensas. Tempestades que nos deixam completamente sem saber o que fazer. Mas Deus nunca perdeu o controle. Deus continua com um propósito em tua vida, um projeto, um plano na tua vida. Corta a corda. Confia somente no Senhor. Crê somente na providência dEle e se jogue. Tenha certeza de que Deus estará lá para te segurar, para não permitir que você caia. Deus nos ama.
precisamos crer, precisamos entender, mesmo sem enxergar, que Ele quer o melhor para nós e tem o melhor para nós. Assim como Deus falou com Josué naquele tempo, Ele está falando hoje comigo e com você, nesta primeira mensagem do ano. Eu sei que você pode ter feito muitos planos, muitos projetos, mas sem Deus fica muito difícil de realizarmos. Que os nossos planos e os nossos projetos sejam colocados diante do Senhor hoje e Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar. Corta a corda e salta. Salta para a vida, salta para a vitória, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe mais uma vez, imensamente, com muita paz, amor e saúde para você e a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado por falar hoje ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos orientar como devemos proceder neste ano. Verdadeiramente, nós estamos diante de grandes dificuldades, diante, Senhor Deus, de um inimigo invisível, mas que tem causado muitos danos. Nós estamos também, Senhor Deus, diante de consequências disso em nossa vida. Nós tivemos perdas, muitos danos, muita dor e muita lágrima, mas em nome de Jesus nós cremos, Pai, que Tu continua no controle e nós te pedimos, Senhor Deus, que nos abençoa, Senhor Deus, com oportunidades de nutrirmos a nossa fé, para que assim possamos crer verdadeiramente em todos os Teus projetos, em todos os Teus planos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridas e queridos, jamais a nossa fé será aumentada se nós pedirmos em oração. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina como podemos nutrir a nossa fé, como podemos aumentar a nossa fé. Todos nós temos uma porção de fé, por menor que seja. Pode ser que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas esta fé pode ser aumentada, pode ser fermentada, pode crescer. E a única forma de ter a nossa fé aumentada, de que a nossa fé cresça, é ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, este ano, reserve um tempo para a igreja do Senhor. Continue fazendo todos os seus afazeres, trabalho, escola, diversão, família, amigos, mas não esqueça de priorizar as coisas do Senhor. E a igreja é o lugar certo para que você alimente a sua fé através da palavra de Deus. Então te convido a este ano colocar em teus planos, se é que você ainda não colocou, colocar em teus planos a frequência, a permanência na igreja do Senhor. Então, se você está aqui em João Pessoa, se é daqui de João Pessoa, nossa igreja te receberá de braços abertos. Se você já é membro de nossa igreja, continue firme, continue caminhando. Deus tem o melhor dessa terra para você. Se você está distante, continue acompanhando nossas mensagens pela internet, para que a sua fé também seja nutrida, mesmo que distante. Só assim, minha querida e meu querido, a nossa fé pode ser nutrida ouvindo a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa realizar os projetos dele e os planos dele na tua vida. Que todos os obstáculos, todos os temores, todos os medos sejam retirados de diante de você e que você possa avançar. Não esqueça, assim como Deus falou com Moisés, falou também com Josué e hoje fala com você através dessa mensagem. Esta palavra foi especialmente para você. Creia nisso, em nome de Jesus. Te convidar agora para aquele momento maravilhoso também de nossa igreja, que é o momento de nós contribuirmos com essa obra. Você pode fazer isso através de depósitos ou transferências para a nossa conta no Banco do Brasil, é uma conta de pessoa jurídica em nome de nossa igreja. Eu vou te passar os dados agora. Anote aí, por favor. Banco do Brasil,
agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2, CNPJ 041553550001-71, em nome da Paróquia da Esperança. Muito obrigado por sua oferta. Te pedir que você curta esta mensagem, comente e compartilhe com seus contatos, para que eles também conheçam o amor de Deus na vida de todos nós. Nossos cultos aqui na igreja acontecem todos os domingos às 19 horas e neste canal do YouTube todas as quintas às 20 horas e domingos às 19 horas. Acompanhe. Se estiver em João Pessoa, se for membro da igreja, venha ao culto presencial, aqui no bairro de Mangabeira, 19 horas. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!